Olá, olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Eu não sei qual momento você está assistindo esse vídeo e data estelar. Espero apenas que o seu dia seja extraordinário, esteja sendo extraordinário, tenha sido um dia completamente extraordinário. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Episódio de número 39. Uau! Eu tava pensando aqui, né, sobre o que nós vamos falar em relação a esse tema. Você já viu no título, você já viu na thumbnail e você tá aqui para saber sobre isso. Mas se você tá acompanhando a websérie, eu acho que vale a pena você saber que esses últimos 4 dias, de segunda para cá, domingo para cá, cara, tem sido muito difícil. Muito difícil. Assim, o que eu não tive de dificuldade durante todos os outros dias, nessa reta final, eu tô tendo. Pra tudo. Pra tudo. Pra acordar, pra levantar, porque assim, é muita coisa, né, acontecendo. É uma batalha espiritual muito grande, física e mental muito grande. E isso me deixa muito feliz. Saber que nós estamos aí há 39 dias, né? Nós estamos terminando uma quaresma de vídeos. Um compromisso feito publicamente que continua vivo e que vai chegar até os 90 dias pela graça de Deus. E aí o tema fala sobre isso, né? Como que você vai se tornar um maratonista com apenas 10 minutos por dia? Eu fico imaginando a quantidade de maratonistas que vão me bater por ver esse vídeo, simplesmente por ver a thumbnail, ou através de um corte que alguém vai fazer e vai jogar na internet e vai falar sobre isso. Então, para você que está chegando, eu preciso dizer o seguinte: se você quer saber quem eu sou, o que eu faço, o que eu já fiz e por que eu posso fazer esse vídeo, eu deixei isso claro. O que é essa websérie, eu deixei isso claro lá no primeiro e no segundo episódio da websérie. E só para te tranquilizar, eu sou maratonista e vivo do esporte. Então, o que sustenta a minha vida é o esporte. Então, o que eu vou falar aqui tem propriedade. E no fim, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer ninguém fazer uma loucura. Mas qual que é a ideia do contexto? E se você perceber, é a ideia de todos os contextos. Eles não mudam. Eles são sempre as mesmas. Que é, se você quer fazer algo grande e ter resultados grandes, é interessante que você comece pequeno. Então, como eu falei no último episódio sobre o livro, como que eu vou ler um livro até o final sem perceber? Fazendo uma atividade pequena. Como que eu vou me tornar maratonista com apenas 10 minutos por dia? E por que eu trouxe a ideia do maratonista? Porque existe um charme, existe um quê, um status, um negocinho, sabe? Nessa história de eu sou maratonista. Esses dias para trás eu estava falando com alguns amigos e é a mais pura verdade do momento. Eu não sei como está sendo aí na sua cidade, mas hoje eu posso falar da minha cidade e do que eu enxerguei na outra cidade que eu opero. Ir para a pista de corrida 5 horas da manhã, tirar foto e postar no Instagram, está para esse momento como foi lá atrás, na época que o Gustavo Kirten era do tênis e as pessoas jogavam tênis. Então, quando você faz isso, de certa forma, você faz parte de um hall da sociedade. Qual que é o grande benefício da corrida? Por ela ser tão democrática, esse hall da sociedade
estar mais abertos para mais um número maior de pessoas. Mas existe um quê nisso? Então, hoje, ser corredor, estar correndo, tem um coeficiente de status. Eu até tenho uma frase que eu brinco, que eu digo o seguinte: se não existisse Instagram, se não tivesse como postar, ainda assim você correria? Faz essa reflexão. E como hoje, como sendo um maratonista e produtor de maratona, eu enxergo muito isso que está acontecendo no país inteiro e no mundo inteiro, que é: eu quero me tornar um meio maratonista ou um maratonista. Por quê? Porque agora eu vou fazer parte de 1% da população mundial e tal, e não sei o quê, que a maratona é isso, aquilo, faz diferença e tudo mais. Só que não te contam, ou te contam e você não quer ouvir, o preço que a maratona te cobra por você fazer ela por esse significado, por essa ótica. O preço, o quanto ele é caro, o quanto ele pode ser prejudicial e o quanto ele pode te afastar daquilo que talvez, não estou falando que é verdade, talvez vai mudar ou tenha mudado a sua vida. Por quê? Porque maratona não é brincadeira. Essa é a verdade. Apesar de ser lindo, apesar de ser maravilhoso, apesar de ser possível todo mundo terminar, apesar de ter esse status, apesar de tudo isso, não é brincadeira. Então, quando as pessoas chegam em mim e falam assim: nossa, Igor, tô pensando em fazer uma maratona, não sei o que, tal. A primeira pergunta que eu faço é: quanto tempo você corre? Se você me fala que corre há 6 meses ou 1 ano, eu já te falo: cara, tudo bem, você quer fazer, ok. Mas eu não te recomendaria passar por esse processo. Essa é a primeira coisa que eu falo para a pessoa. A segunda pergunta que eu falo é: você quer saber se você é capaz de fazer uma maratona? A pessoa fala: sim. Então você vai fazer alguma coisa que você gosta durante 6 horas, repetitiva, sem parar. Ah, Igor, como assim? Não entendi. Vamos pegar um exemplo. Sei lá, você gosta de pintar. Você vai ficar 6 horas pintando. Você gosta de, sei lá, bordar, fazer crochê, costurar. Você vai ficar 6 horas ali fazendo aquilo. Por nada. Então, assim, sem remuneração, sem nada. Ficar 6 horas ali fazendo aquilo. Mas qual que é a ligação que isso tem com a maratona? Simples. A maratona você vai passar, em média, entre 4 e 5 horas fazendo repetitivamente aquilo que você gosta. Então, se você hoje faz 10 quilômetros e sente dor, sente cansaço, 10 quilômetros em média você acaba em 1h30. Então, pense que você vai fazer isso por mais 4 horas. Você só fez 10. Você tem mais 30 para fazer. 32.195 para ser mais exato. Então o teste para você fazer é exatamente esse. Imagina que num dia como hoje, você tem que trabalhar pra caramba, sei lá, você tem um compromisso, você tem que ir numa reunião lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, você vai ficar o dia inteiro em reunião, tem o planejamento geral do próximo trimestre, e nós vamos ficar sentados anotando, ou em pé anotando, não importa, ainda assim, dependendo do momento que você estiver do seu ciclo, você terá que acordar hoje e correr 25 quilômetros. 21, 22, 14, 16, 18. O que muitas vezes é habitual para você fazer no final de semana. Entre amigos. E tem mais, você tem que fazer isso sozinho, porque se você tem que viajar para São Paulo, o seu voo sai 7 horas da manhã, você vai ter que ir 4 horas da manhã começar a fazer isso.
Igor, se eu não fizer, se você não fizer, a hora que você estiver no quilômetro 28 ou 30 da prova, você vai lembrar que você não fez. Porque o preço vai vir. Ela vai te cobrar. Então você vai lembrar que você não fez aquilo que precisava ser feito. Então, como que é, Igor, que eu me torno maratonista com apenas 10 minutos por dia? Se você está falando que eu vou ter que rodar e tal, é lógico que isso é um clickbait, mas se você fizer 10 minutos todo santo dia, durante uma cacetada de tempo, repetitivamente, você vai criar uma estrutura corpórea e de hábitos que te permite, talvez, começar a evoluir as suas constâncias, os seus treinos, a sua situação para você chegar nesse universo. Qual que é o grande problema das pessoas? Elas querem fazer maratona treinando 2 treinos de 5 km na semana e fazendo 10 km no final de semana. Então a maratona ela exige muito de você. E a meia maratona também, mas a meia maratona é um pouco diferente. Mas a maratona ela tem um preço muito caro, apesar desse status que você está falando, que eu sei que acontece, que é lindo, que é maravilhoso. A melhor coisa do mundo é postar que você se tornou um maratonista naquele dia específico e tudo que você vive nela. Tudo que você vive no processo. Porque junto com isso, ela vai te transformar de forma absurda em todos os pontos. Então eu só posso vir fazer uma websérie como essa e falar as coisas que eu falo e me dispor a estar firme na rocha porque eu já fiz uma maratona. Porque a maratona não tem conversinha, não tem brincadeira, não tem mimimi, não tem, choveu, sabe a brincadeira que eu faço? Se chover, você não vai largar? Não tem mimimi, não tem conversinha, choveu, tá frio, não sei o que. Você tem que levantar e tem que treinar. Não tem outra alternativa. Ela te coloca num ritmo, num ritual, num hábito, numa rotina de um atleta. Por isso que eu falo, eu brinco, o ciclo perfeito. Porque ela condiz em você treinar resistência do músculo para segurar a onda. Então treinar core, treinar musculação e tal, coisa que muitas vezes corredor não gosta, quem começa a correr não gosta. Você tem que se alimentar bem, primeiro, para você perder massa de gordura, perder gordura corporal, e para você se alimentar vivo, de coisas vivas, não é de besteira, porque quanto mais leve você tiver, melhor é para você fazer. Você tem que dormir bem, porque o sono é o melhor restaurador que existe, é o melhor recover que existe, um sono bem dormido. Você tem que se hidratar bem, porque 90% do seu corpo é água. Então você tem que se hidratar bem, para você urinar bem, para você limpar o seu corpo e automaticamente ter resistência celular agora. E você tem que treinar bem. Porque se você não treinar bem, quando você chegar no quilômetro 28 ou 30, ela vai te cobrar. Ela vai te lembrar que você não treinou. Foi exatamente essa frase que eu falei no quilômetro 33. Eu falei exatamente assim. A maratona, ela é justa, a corrida como um todo, ela é justa com quem é justo com ela. Mas ela é muito injusta com quem é injusto com ela. E no quilômetro 33, a hora que você estiver liberando perdão, não sei o que, fazendo tudo aquilo para você continuar e chegar nos 42,195, você vai lembrar exatamente, e naquele momento você vai arrepender de não ter treinado ou vai agradecer por ter treinado.
E eu já passei pelas duas experiências. Então, antes de mais nada, você precisa ter constância. E os 10 minutos todos os dias vai te dar constância. Durante quanto tempo, Igor? 1 ano, se for preciso. 10 minutos todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Principalmente se você não corre. Ele vai te dar constância, ele vai criar um hábito, ele vai criar uma rotina, ele vai criar um ritual. Para então você evoluir e não falhar com os seus treinos. Então hoje, por exemplo, atualmente eu treino 4 vezes na semana. Independente de qualquer coisa. Depois que eu fiz o compromisso público, tudo que eu fiz, de me comprometer com vocês, de fazer essa websérie, de narrar isso, né, de documentar isso, eu treino 4 vezes na semana. Com treinos longos que estão aumentando seus períodos, estão aumentando seus volumes agora. Então assim, terça-feira, sei lá, terça-feira eu tenho que fazer uma viagem pro Tocantins, né? Vamos pegar o exemplo lá que aconteceu. Terça-feira eu tinha que fazer a viagem pro Tocantins. Eu não treinei antes de viajar porque a gente levantou muito cedo. Mas quando eu cheguei no Tocantins, eu tinha 2 escolhas. Ou eu treinava na hora que eu cheguei, e poderia ser, por exemplo, um treino como foi dessa terça agora, um treino de tiro de 300 metros, ou eu treinava na quarta-feira logo de manhã. E tudo isso que eu tô te falando, principalmente esse, é exatamente o que eu fiz quando eu fui começar lá atrás, em 2018. Quando eu caí e precisei voltar em 2019, 20. Quando eu caí de novo e precisei voltar já em 2022, pandemia. Quando eu quis fazer uma meia maratona em 2023 e tinha caído. Quando eu quis fazer uma maratona em 2024. E agora de novo. Eu não volto, por exemplo, eu corro bem e tal. Não volto assim. Eu volto exatamente saindo e fazendo 10 minutos. Independente de ritmo, independente de qualquer coisa. Só que eu faço todo santo dia. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Até que uma hora ele encaixa, eu começo a ver que meu corpo está acordando de verdade. Eu falo, podemos começar a aumentar o volume. Então, hoje em dia, eu só não treino na sexta. Só não rodo na sexta. Para quê? Para aumentar a constância, para aumentar o volume, para continuar treinando o meu cérebro, o meu corpo, a minha mente. E não é só uma maratona, é fazer qualquer outra coisa que você queira fazer para sua vida. Beleza? Tamo junto. Espero que esse vídeo tenha colaborado com você, contribuído. E quero lembrar vocês, estou buscando uma pessoa que queira viver de criatividade, design e edição de vídeo, para ser mentorado por mim, conviver comigo 24 horas por dia, basicamente. Então, telefone, juntos, ligação. Então, a ideia é que você queira treinar junto comigo, que a gente esteja a maioria parte do nosso tempo juntos, para que o seu desenvolvimento seja rápido, né? Se isso acontecer, muito provavelmente você vai ser o meu braço direito do próximo projeto que eu estou executando. E você vai ter uma ajuda de custo por isso. Então você vai ser uma mentoria onde você não paga, você recebe para fazer ela. Então se você tem interesse, entre em contato comigo, me chama. Se você não tem interesse, mas sabe alguém que pode ter interesse, entre em contato comigo, me chama. Lembrando, o ideal é que seja uma pessoa que esteja começando ou tenha interesse em começar e já começou, né? Que tenha muita vontade, de preferência que não tenha cliente, etc. Homens que tenha interesse em ser casado ou que já seja casado, que tenha interesse em se converter ou já seja convertido. Beleza? Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, curta para o YouTube saber que ele é relevante, comente para que a gente possa interagir, conversar e compartilhe para abençoar a vida de outras pessoas. Tamo junto e até amanhã em mais um vídeo da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias.